Olá, eu sou Felipe Banhara, curso a disciplina de Toxicologia e Ecotoxicologia, e eu vou falar sobre a toxicocinética e toxicodinâmica do glifosato. Então, falando um pouco sobre a importância e as características do glifosato, nos últimos anos foi o herbicida mais utilizado no mundo, principalmente pelo fato das transgenias, onde as plantas se tornam, começam a resistir. Então, o glifosato ele possui um amplo espectro de controle, controlando tanto mono quanto dicotiledôneas. Ele possui a sua ação então na parte aérea da planta, folhas e caule, principalmente a sua absorção, mas ele transloca pela planta inteira. Ele inibe a enzima EPS-PS, que é a enzima enol piruvil chiquimatofosphatosintase. Bem difícil esse nome, mais fácil falar enzima EPS-PS. Uma característica dele é que ele possui baixo log de KW, que é um coeficiente de solubilidade que se utiliza nos herbicidas e é muito importante para a sua translocação dentro da planta. Então, quando se fala que ele possui um baixo índice de KW, significa que ele é solúvel em água. E isso modifica como que ele vai se movimentar dentro da planta. Depois eu vou falar um pouco mais. No solo ele sofre então degradação microbiana, oxidação e fotodegradação, além de ficar fortemente absorvido aos coloides do solo. Então ele não possui ação residual e também é muito difícil que ele sofra lixiviação, enfim. Ele fica fortemente absorvido às partículas de solo. Falando então sobre a toxicocinética, que se refere ao movimento então que o agente tóxico, no nosso caso é o glifosato, vai ter dentro da planta. A absorção então é uma absorção lenta. Se fala que precisa de no mínimo 6 horas sem chuva após a aplicação para que ele tenha a absorção de uma quantidade letal. Falando então sobre o baixo KW, no que isso implica? As membranas elas têm a sua parte hidrofílica e a sua parte hidrofóbica. E isso pode facilitar ou não a absorção de determinadas substâncias. No caso do glifosato, que ele é solúvel em água, para ele passar através da membrana é mais difícil. Então, o transporte transmembrana do glifosato é dificultado, por isso a absorção lenta. Mas, como ele é solúvel em água, quando chega no xilema, no caso no floema, então a sua translocação é extremamente rápida. Ele possui a carga iônica negativa, então a gente pode atrelar a baixa interação com a cutícula da folha, que também possui então, cargas negativas. Todo mundo sabe que dois íons negativos tendem a se repelir. Então isso também dificulta a sua absorção, que pode ser melhorada utilizando adjuvantes. Falando então da translocação, depois que essa substância tóxica é absorvida, ela é translocada principalmente por proteínas de membrana. Se não for através dessas proteínas, fica muito difícil a sua translocação. Então, o transporte transmembrana, que se fala, é extremamente lento. O seu movimento, então, dentro da planta é principalmente pelo simplasto, e o acúmulo dele ocorre principalmente nos pontos de crescimento, então são nas regiões meristemáticas da planta, que é onde tu consegue observar os primeiros sintomas do herbicida. Falando então sobre a toxicodinâmica dele, depois que o herbicida, no caso o nosso equivalente ácido, que chamamos também, chega onde ele vai ter sua ação. Eu peguei essa imagem que é bem explicativa, então, para falar sobre essa dinâmica.
Temos aqui a rota então do shikamato, que ela é muito importante dentro da planta. Ela é responsável então pela produção de aminoácidos aromáticos, que temos ali então que é a fenilalanina, tirosina e o triptofano, que a partir deles então são formados proteínas, além de lignina, enfim, compostos secundários. E também existem dados que essa rota é responsável por 35% da matéria seca da planta e 20% do carbono fixado. Então, para você ter ideia da importância dessa rota. E a enzima-chave aqui para nosso herbicida, para essa rota, então é a enzima EPS-EPS, que ela vai pegar então o shikamato 3-fosfato e o fosfoenolpiruvato e vai transformar no 5-enolpiruvil 3-fosfato. Como que o herbicida vai agir? Ele vai se ligar em algum ponto dessa enzima, que eu não especifiquei, mas enfim, ele vai se ligar nessa enzima e vai fazer a inibição, ou seja, ela não vai mais ter seu efeito enzimático. Com isso, não vai ter quem faça essa transformação do shikamato 3-fosfato e do fosfoenolpiruvato no seu produto, e consequentemente não tem formação da fenilalanina, da tirosina, triptofano em seus compostos secundários, proteínas, o que vai acarretar, primeiramente, a planta vai cessar o seu crescimento, porque não vai ter mais produção então desses aminoácidos, e posteriormente, após ela consumir todas as suas reservas, vai acabar vindo a morte. Então, senescência da planta. Então era isso.